Bem-vindo a mais uma tarde da geometria, né? E hoje eu vou contribuir com vocês aí apresentando, né, dentro de uma das transformações geométricas, a aula 11, vamos falar sobre translações. A aula de hoje eu decidi seguir numa dinâmica, né, um pouco diferente do que nós vimos fazendo nas últimas aulas, né? Eu vou utilizar o PowerPoint, alguns vídeos também, vídeos curtos, né? E também, evidentemente, né, as apresentações do GeoGebra. Vou compartilhar aqui a minha tela. Compartilhando aqui a tela 2. Aparecendo alguma coisa aí? Juan, pessoal? Sim, é isso aí. Ok. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre translações, né? É um movimento rígido bastante simples. No entanto, né, ele traz aí algumas características, né, algumas figuras geométricas bastante interessantes aí quando, né, se coloca esse movimento, os elementos, né, básicos e bastante criatividade, né. Eu trago aqui uma figura que é desse lado e nós vamos, né, no final falar um pouquinho mais, né, sobre essas figuras geométricas. E como eu estou aqui, né, com essa estratégia de PowerPoint, né, porque eu vou trazer algumas definições, né, propriedades, né, algumas figuras, e gostaria de aproveitar também, né, nesse contexto, né, de colocar uma certa pergunta aqui para todos nós aqui que nos encontramos aqui nessa bela tarde de terça-feira. E já vou explicar o porquê dessa pergunta, que vai contextualizar, né, o que nós vamos estudar hoje. Então, o que eu trago aqui para vocês, né, claro que eu não vou responder ou esgotar as discussões, mas é para uma reflexão nossa aqui, né? Para que estudar geometria? Então, coloca essa questão, né, que nós vamos carregar até o final da aula. E por que eu coloco, né, uma interrogação dessa, uma indagação dessa aqui? Para que eu tenha a oportunidade ao se pensar, né, nessa motivação, por que nós temos que estudar geometria, é saber justamente o que é geometria, né? Como é que eu posso definir o que vem a ser geometria? É claro, né, que todos nós temos ali as nossas definições, vamos buscar esse ou aquele outro autor, vamos ter, né, pessoas aí se encorajando e trazendo as suas definições do que vem a ser geometria. Aquela que mais me chamou a atenção é essa daqui, né, que diz que a geometria ela é a ciência que estuda as propriedades das figuras que são preservadas pelas transformações de um certo grupo de transformações. Eu gostei dessa colocação aqui, né, porque é o que está linkando, né, o que vem a ser geometria com um dos exemplos, né, que nós vamos estudar hoje, que são aí as transformações geométricas. E quem trouxe esta definição de que vem a ser geometria, né, linkada a esse grupo de transformações, é este matemático, Felix Christian Klein, né, que, né, na sua tese de doutorado, né, dessa época, de 1972, ele linkou aí a geometria, né, com esse conceito, né, da álgebra, né, que é a questão da teoria de grupos, né, cuja a intenção é de uma certa unificação com relação à geometria de Euclides, né, em relação àquelas outras geometrias não euclidianas. Sabe quem foi o Klein aí, João? Conhece alguma coisa do Klein? Não?
Você é o cara da garrafa? É o cara da... Ele tem É o que uma eu ia falar, garrafa. o cara da garrafa. Pois é, o Klein, né, de uma das suas contribuições aí foi a sua famigerada garrafa de Klein. Aí eu pergunto, para que serve a garrafa de Klein? O João, o Juan, ou alguém? Porque alguém sabe para que serve a garrafa de Klein? É guardar um café que você não quer beber. Não, é para tomar cerveja de Klein, né? Você vê que essa garrafa de Klein, né, ela é essa parte aqui, ela emenda, né, com essa superfície aqui, ou seja, é uma superfície, né, que não é orientada, ela não tem, né, a parte de cima, a parte de baixo, não tem direita e esquerda, e principalmente, né, não tem nem a parte de dentro ou a parte de fora, né? Então isso aí são conceitos que são inconsistentes, né? E o que é interessante aqui nessa garrafa de Klein é que nessa região aqui, né, você identifica ali a conhecida faixa de Möbius, né? Se você ver a orientação das flechinhas, né, uma hora ela passa por dentro, né, da garrafa, você continua, ela está toda por dentro, continua, agora ela vai passar pelo lado de fora, né? É uma faixa de Möbius sem borda, né? Com alguns traços, né? Bom, eu só quis ilustrar aqui, né, com essa figura aí, um trabalho aí do Klein, né, que deu essa definição de geometria, linkando aí com as transformações, e é o que nós vamos falar na aula de hoje, né? Essas transformações também são conhecidas como movimentos rígidos ou então isometrias, né? Umas transformações que preservam aí distâncias. E, dentro desses movimentos rígidos, é o que nós vamos situar alguns, né, dos movimentos, né, conhecido aí como sendo as translações, né, o movimento de rotação e reflexão com deslizamento, né? Esses movimentos aqui eu estou só denominando, depois eles vão ser objeto da próxima aula do professor João Paulo. Eu, né, já achei figurinhas, né, para ele eu trouxe aqui umas demais ilustrações. Aí então tem, né, uma figura, né, representando uma translação, né, a rotação, eu vou precisar aqui, né, de um ponto, né, de rotação, né, e o ângulo, né, que eu vou aplicar para o movimento, né, dessa figura. Aqui tem um exemplo, né, de uma reflexão, né, então está aqui, né, o eixo da reflexão, e uma ilustração aqui para a chamada reflexão com deslizamento, né, então aqui já parte da parte inicial, a parte final, mas na verdade, né, ela é refletida aqui com relação a essa reta, né, para cá, e depois, né, através do movimento combinado com translação, né, leva ali naquela posição. E aí, desses movimentos, né, que eu estou apresentando aqui para vocês, o que nós vamos chamar a atenção, né, que esses movimentos que eles são tratados como sendo isometria, é que de toda forma que nós formos combinar esses movimentos, né, ou compor esses movimentos, vai continuar, né, sendo uma isometria, e um desses movimentos que aqui eu ilustrei para vocês. Trazendo, né, uma construção lá do GeoGebra, é por isso, Juan, que eu fiquei bem tranquilo com relação a essa aula, porque tem muita coisa feita. Né? Então, eu olhei ali e olha só, por que eu vou ficar aí, né, elaborando, né, se já tem aí dentro, né, deste grupo aqui do GeoGebra bastante coisas relacionadas aí às transformações geométricas. Aí eu venho aqui, né, em translação, só para
eles colecionar, né, filtrar, né, todos que estão relacionados à translação, e aí tem uma infinidade delas. Aí eu vou apresentar esse trabalho aqui para vocês, né, que é desse Assis Carneiro. Você vê que é um trabalho, né, do Prof. Mate, em que ele, através de uma figura, né, uma figura aqui que eu consigo, uma figura dinâmica, né, eu consigo, né, através das formas para eles aqui, né, nesse polígono, ele colocou aqui todos os seus movimentos rígidos, né, todas essas transformações geométricas. Você vê que aqui eu tenho, né, o polígono original e aqui o resultado da translação, né, que vai estar associado a esse elemento aqui, né, que é o vetor de translação, que já vamos falar com mais afinco, né, sobre ele. Aqui a gente até colocou aqui, né, a projeção, né, aqui ponto a ponto, né, até foi um aplicativo, né, uma construção bastante bacana aí desse Francisco. Aqui está a rotação, né, você vê que eu posso aqui tanto modificar, né, o meu eixo de rotação, quanto também, né, aplicar aqui os movimentos. Então, nesse movimento rígido, né, você vê que esse sujeito, né, se ele dá uma volta, né, de 360 graus, em sua vida não vai mudar muita coisa, a não ser o cara voltar, né, para o seu local de origem. Então está aqui, né, um segundo movimento de rotação, implementados aí no GeoGebra, e aí só para aproveitar, brincar um pouquinho mais aqui no trabalho, né, do colega, né? Então tem aqui a reflexão, aqui está a reta de reflexão, né? Eu vou mudar essa reta, evidentemente a imagem aqui ela vai mudar, e se eu modificar a figura, né, a imagem que está ali espelhada também ela vai atualizando. Okay? E para ilustrar o que vem a ser uma reflexão com deslizamento, né, como o próprio nome diz, eu faço aqui uma reflexão, posso afastar aqui, e depois eu faço, ela é seguida de uma certa translação. Então, está aqui o meu vetorzinho de translação, e aqui a reta, né, a reta de reflexão. Então, são alguns trabalhos prontos, né, que estão aí, que podem muito bem aí ilustrar esses conceitos, né, a toda hora eu vou confundir, né, os nomes, né, transformações com movimento rígidos, para explorarem, né, as suas apresentações, em sala de aula, enfim. Bom, continuando aqui com relação ao movimento específico, né, da aula de hoje, que é a da translação, eu trago para vocês também um outro trabalho, né, de Prof. Mate, aqui do Demetrio, né, que fez o seu trabalho lá no IMPA. E o que é interessante aqui, né, que o orientador dele é o Eduardo Wagner. Eduardo Wagner era, pelo menos para mim, era o cara que eu mais lia, né, ali na RPM. Estava lá vendo um artigo RPM, às vezes relacionado à geometria, e havia quem era o autor, então era o Eduardo Wagner. E muito, né, das construções, as definições que eu vou apresentar, propriedades, gráficos, né, e até mesmo algum videozinho, né, eu peguei aqui, né, desse trabalho muito bacana, está disponível aí no PDF na internet, que eu trouxe aí para a aula de hoje. Então, por isso, Juan, que eu não fiquei muito apreensivo, né, com relação aí a preparar o assunto para... ele traz aqui uma discussão bastante bacana. Então, vamos lá. O que é translação, né? O que é o movimento de transladar? Aí você busca ali uma definição e encontra, né, que transladar é uma figura, vai ser o mesmo que movê-la no plano sem rotacioná-la. Bom, uma definição meio que chover no molhado, né, que está definindo aí um movimento, né, de transformação geométrica da translação, né, em relação ao próprio movimento, né, de rotação, né. Então, eu acho que ficou muito apropriado essa definição, buscando, né, um pouco mais
profundidade. Aí você vai encontrar que transladar, né, uma figura de A para B, considerando apenas posições inicial e final da figura. Então, o que vai fazer? Todos os seus pontos nós vamos percorrer segmento de reta de mesmo comprimento, paralelos e igualmente orientados com relação ao deslocamento da figura. Pô, ficou uma definição, né, matematicamente precisa, mas um momento tão simples, né? Será que preciso de toda essa robustez em sua definição aí para poder tratar, né, falar o que vem a ser uma translação? Ok, vamos ver mais uma outra definição aqui do que vem a ser translação. Aí você encontra lá que translação ela é caracterizada unicamente pelo deslocamento de uma distância d ao longo de uma direção e um sentido. Bom, eu acho que agora, né, uma definição, ao meu ver, é compreensível, né, de uma linguagem um pouco mais simples, e também relacionado com algumas coisas alguns conceitos, né, que nós já sabemos, né. Vai deslocar uma distância d, algo, né, uma certa direção e sentido. Bom, o que possui direção e sentido, né? E se eu for considerar essa distância d que ele está percorrendo aí com um certo valor de comprimento, eu tenho aqui uma certa linguagem vetorial. Então, dessa maneira, nós podemos perceber que essa translação é algo que é caracterizada por um vetor. Né? É o que vai me dizer o quanto que eu vou deslocar, qual direção e qual sentido, né, que vai ser feito esse deslocamento, né, do meu objeto inicial, e definindo aí a translação, né, como sendo aí dependente, né, daquele segmentozinho orientado, né, no começo da figura lá, que nós conhecemos como sendo vetor. E aí eu volto mais uma vez lá nas construções, né, do GeoGebra, né, e também vou apresentar aqui um outro trabalho, né, então volto aqui nessa raiz, na translação, e aí agora já com essa questão do vetor, né, bem estipulado, aqui na construção, né, do Roberto Gomes, também um trabalho graficamente está muito bacana, e aí vamos a selecionar aqui a translação, né, ele fala, mexe as setas e vê o que acontece, né, com relação aí, então tem aqui, né, o objeto inicial, que também ele é dinâmico, né, tenho aqui o vetor de translação, me dando a direção, né, essa direção inclinada e o sentido aqui ó, de cima para baixo, tá, eu vou girando, né, esse meu vetorzinho, e aí obtendo, aí, evidentemente, né, as correspondentes resultados de translação. Que é bacana, né, aqui com relação a essa ilustração, é que se eu vou diminuindo, né, então a translação vai percorrer uma pouca distância até o instante que eu tenho aqui um ponto chamado vetor nulo, né, na qual a translação, né, é a própria identidade. Okay? Então também aí a disposição aí, né, no GeoGebra, né, o movimento de translação. Então aproveito aqui trazer aqui o movimento, né, aqui de reflexão, né, onde eu posso modificar, né, o meu eixo aqui de rotação, né, o ponto, né, de rotação, e nesse caso aqui é o que vai obter, né, a sua angulação. Então o movimento que ele está rotacionando, né, em torno, né, desse aqui até, né, nessa situação aqui eu fiz até coincidir, então ele faz aí mais uma vez, né, uma volta de 360 graus. Também temos em relação à reflexão, vamos aqui o nosso eixo de reflexão, afastar o que
aqui o eixo de reflexão, né? A imagem ela vai também se distanciando. Tem também aqui um ponto menor, posso mexer do lado de cá, e aí eu tenho aí essa imagem espelhada. Mais um outro trabalho, não é, para possamos aí ilustrar, todos eles bem elaborados, né, aí esses movimentos rígidos. Então, só para constar, esse vai ser aqui, né, o nosso objeto, né, para a aula de hoje, o movimento da aproximação geométrica chamada de translação, né, aquela que vai ser caracterizada por esse outro ente geométrico, né, que é um vetor. Tem o tamanho, né, do módulo, né, a direção do vetor e o sentido do objeto. E aí, nesse trabalho, né, aqui, né, desse Profimat, eu também destaquei, né, algumas propriedades aí da translação. Pessoal, eu embalei aqui, mas a qualquer momento, né, desculpa se a minha fala estiver um pouco atropelada, vocês podem fazer o questionamento, tá? Podem interromper e fazer a pergunta, se assim o desejar, ok? Bom, a primeira propriedade aqui é que, né, uma translação, né, o nosso primeiro exemplo, né, de movimento rígido, então, evidentemente, ela vai preservar distâncias, não é? Como assim? Então, esse fato que vamos utilizar aí na resolução de alguns exercícios, né, geométricos. Então, eu tenho esse triângulo, né? Está aqui o meu vetor de translação, está aqui o meu triângulo transladado. Né? Então, evidentemente, nesse ponto F que veio aqui no F', então ele percorreu essa distância, né, de uma forma paralela. Esse ponto E, né, também percorreu a mesma distância, né, também paralela. Logo, esses dois segmentos aqui, eles são paralelos. Eles são paralelos, né, com o mesmo comprimento. Eu tenho aqui F' e linha E, um paralelogramo. Logo, né, esse tamanho aqui, ó, na minha figura original, vai ser o mesmo tamanho, né, na minha figura final, vendo que ele preservou, né, essa distância aqui com relação a esses dois pontos. Mas isso aqui pode ser para qualquer outro, né? Pegar um ponto interior aqui, ó, ele vai, né, transladar sobre essa distância, né, paralelo ao segmento anterior. Então, né, olhar aqui que G, P, G', né, de novo eu tenho um paralelogramo, né, uma vez que esse lado é paralelo a esse com a mesma medida, então essa distância de G a P vai ser evidentemente a mesma distância de G' a P'. Então, uma propriedade aí da translação que, né, vai levar a alcunha de uma isometria, né? O primeiro exemplo aí de isometria. Uma outra propriedade, né, que se eu faço a composição de translação, o resultado, né, continua sendo translação. Então, isso aqui eu apelo, né, a intuição, né, a intuição de que, né, se eu tenho uma figura, eu aplico um vetor de translação, ele vai obter outra figura, eu aplico de novo outro vetor, vai então ter uma figura, e se eu quero, né, da primeira para a terceira figura, o meu vetor de translação ele será obtido, né, com a soma, né, dos vetores anteriores, ok? Uma outra propriedade também, né, que se o movimento de translação tem que um certo vetor leva, né, uma figura A com a figura B, então, né, o vetor oposto, né, indicado por menos V, ele traz, né, da figura B de volta pelo mesmo movimento de translação, só que agora pelo vetor oposto menos V, a figura original, ou seja, é uma transformação, né, que possui aí a inversa, né, facilmente identificada. Uma outra propriedade bastante interessante, né, que toda translação eu posso substituir pela composição de duas reflexões. Né? Uma propriedade, acho que não é assim tão
intuitiva, pelo menos não era para mim, né? Eu trago aqui, né, uma figurinha para ver que como a composição, né, de duas reflexões, né, pode ser aí revertida numa translação. Então, uma translação vai levar esse triângulo, né, aqui nessa figura, mas essa figura eu posso fazer como sendo a primeira reflexão do triângulo sobre esse eixo aqui qualquer, tá? Essa reta de reflexão é qualquer, e a segunda reta de reflexão, ela tem que ser paralela à primeira, tá? E a distância entre elas, ok? Metade da distância do vetor de translação original. Tá? Então, com essas regrinhas aqui, eu consigo, né? Então, na primeira reflexão, eu obtenho essa figura. Na segunda reflexão, então, eu tenho esse triângulo, né? A linha, B linha, C linha, que é a mesma coisa, tá? Que se eu fizesse a translação desse vetor, desse triângulo original, tá? Nesse outro triângulo aqui. Então, é só uma verificação, né? Que como que eu posso obter duas reflexões para caracterizar uma certa translação dada. Professor Alessandro, mas aí é escolhido um ponto, né, para ver essa reflexão? Não, a primeira reflexão ela é em qualquer lugar. Tá? Não, eu digo assim, um ponto no triângulo ali. Por exemplo, essa reflexão aqui foi tendo como referência o ponto C, e aqui o ponto A. Não, Clóvis. O triângulo aqui eu posso até esquecer esses vértices. Tá? Eu tenho aqui essa figura cinza. Tá? Eu tenho aqui esse vetor de translação. Então, na translação, eu saio daqui e chego nesse outro triângulo. Como é que eu posso fazer isso usando apenas reflexões? Eu pego aqui uma reta qualquer, vou pegar aqui na região, né, desses dois triângulos, em qualquer posição. E o segredo é colocar a segunda reflexão paralela, né, a essa primeira reta dada, a essa distância aqui, ó, que é a metade do vetor de translação original. Esse desenho aqui, né, é só uma ilustração, né, de que está se fazendo aqui uma reflexão, mas não é só do ponto C, não. É do triângulo, tá? Total, com relação a essa reta R, para obter esse outro triângulo, primeiro triângulo refletido. Ok? Então, é independente aqui do ponto, tá? Eu só, primeiro, passo uma reta R, e depois, você pode ver que se eu modificar a inclinação dessa reta aqui, né, a outra reta eu só tenho que tomar cuidado que venha a ser paralela, tá? E aí, evidentemente, vai obter o mesmo triângulo final. Essa é uma construção, acho que bacana, né, para fazer aí as simulações utilizando o GeoGebra. Uhum. Ok, obrigado. Imagina, eu que agradeço a participação. Bom, mais uma propriedade, né, que diz que a translação é uma das isometrias, né, que não apresenta pontos fixos. Né? O que é ponto fixo? Ponto fixo é aquela que, se eu for aplicar a transformação geométrica, o ponto vai ficar no mesmo lugar. Não é? Mas se eu pego um vetor, que não é um vetor nulo, né, e vou aplicar a translação, eu vou mandar ele, né, qualquer ponto, né, fora do que está ali na posição original. Ou para melhorar um pouquinho mais a minha fala, né, qual seria uma transformação que possui o ponto fixo? A rotação, ela possui o ponto fixo. Né? Porque uma rotação de um ângulo qualquer, ela vai pegar o ponto, né, vai girar em um certo ângulo definido, mas só que o ponto de rotação, ele vai permanecer no local. Tá? Então, numa rotação, o ponto, só ver se eu volto aqui na figurinha, olha lá, sendo que esse ponto aqui está fixo. Né? Então, esse é o ponto fixo no movimento de rotação. No movimento da reflexão, onde é que está o ponto fixo?
aqui existem infinitos pontos fixos, né? São todos os pontos, né, que estão sobre meu eixo de reflexão. Mas se eu faço uma reflexão sobre qualquer ponto aqui, ele vai manter onde está por esse movimento. Esse aqui também não vai ter ponto fixo, né? E aqui a translação, né? Se eu aplico um certo vetor, ele vai mandar o ponto para algum lugar se eu não estou com um vetor nulo. Ok? Eu tinha até imaginado, né, que se eu pegar uma rotação de uma reta, né, na direção paralela à reta, então eu vou obter a mesma reta. Sim, a reta sim, mas cada ponto, né, dessa reta, ele vai deslocar. Tudo bem, pessoal? Para quem entendeu tudo, tem alguma dúvida? Voltando aqui, né? A translação, ele é um movimento rígido, é que não apresenta pontos fixos. Pois bem, então, batendo aí 10 para as 3, agora vamos para a parte dos exercícios, né? Então, tem aqui vários exercícios resolvidos lá do trabalho daquele Prof. Mate, e eu vou procurar apresentar para vocês, né, no próprio vídeo do YouTube. São vídeos curtos, tá? Duração de máximo 4 minutos. E eu não sei como é que vai ser a apresentação, porque eu nunca... eu não vi a apresentação do vídeo, né, compartilhando aí na aula do Meeting. Então, tá aparecendo aí o vídeo? E o som também? Tá aparecendo o vídeo sem áudio. Tá sem áudio? Tem áudio agora? Agora tem. Tá ok. Mas não é para ter. O áudio é só pro final. Continua me ouvindo aí, Juan? Sim. Ok, então, só voltar aqui com relação a esse probleminha, né, dado aqui um triângulo qualquer, vai traçar, né, o triângulo medial, e aí em cada um dos triângulos, né, que ele vai obter aqui, vai se construir para cada um desses triângulos, né, o incentro e o ortocentro, ok? Então, tem um pouquinho de paciência aí, né, com o camarada, então ele está construindo ali o incentro do primeiro triângulo, ali ele também já aproveitou, já traçou o ortocentro, né, aqui no triângulo aqui embaixo, também, lá o ortocentro, ele denota com O, né, mas é o ortocentro, e também ali no outro, no terceiro triângulo. O que se quer mostrar, né, é que os triângulos, né, que ele vai obter aí com os vértices como sendo o incentro, nesse caso aí o ortocentro, esse triângulo em verde, tá? Ele vai ser congruente, né, a cada uma das parcelas dos triângulos mediais, ok? E por sua vez também vai ser congruente a esse triângulo, né, formado aí com os vértices, né, nesses incentros, né, que estão assim representados, ok? E para fazer esta demonstração, né, então ele vai utilizar aí o movimento de translação. Então, fez ali a translação, né, na direção de B para A, com a metade do tamanho, tá? Então, o vetor de translação, então, ele tem a metade da distância de B para A, assim, o ponto B, né, coincidiu no ponto D, e aí o triângulo, né, ele veio sobrepôs aqui no triângulo embaixo. Mas se percebe, quando fez esse movimento, né, os ortocentro e centro, eles deslocaram, né, também a mesma distância, ou seja, a metade ali do segmento AB. Okay? E aí, esse movimento, ele vai se repetir agora, né, fazendo translação, agora em uma outra direção, tá? Translação agora com a metade do lado AC.
Desculpa a fala aí, mas só que não foi combinado com o vídeo não, tá? É tudo que eu tô achando aqui, tô narrando para vocês aí. E aí nesse movimento, né, lá o ponto A veio ali chamado o ponto F, né, que é o ponto médio, o mesmo, né, deslocamento, né, para o ortocentro e também para os incentros. Também tem ali a mesma medida, ok? E por fim, agora, né, vai fazer a translação de C para B, tá? Com a metade, né, da distância, né, desse lado BC. Assim, o ponto C, né, ele vai se sobrepor ali ao ponto B. Aquele lado paralelo aqui, né, vai sobrepor, né, todo lá no outro lado paralelo ali daquela parte do triângulo medial. Mas o que se observa, né, é que o incentro, né, de uma figura, né, vai coincidir com o incentro lá da outra. Ou seja, a distância, né, de um incentro para o outro, ou do ortocentro, né, para o outro ortocentro, tem a mesma medida e também é igual à metade do lado BC. Ok? Então, dado aí, né, o caso lado, 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 né, os triângulos, eles são congruentes, né? E aí ele vai concluir, né, que eles vão ter áreas iguais, ok? E, como sabemos, né, a área de cada uma desse triângulo medial, né, é um quarto, né, da área do meu triângulo total. Ok? Então, aqui só reforçando, né, as construções. Tem mais um outro vídeo aqui também, um outro probleminha. Depois o Juan vai pagar o direito autoral dos caras ali, né, com a verba da USP. Vou tirar aqui um somzinho. Numa certa demonstração, né, vai obter a soma dos ângulos externos de um polígono convexo. Ok? Aí, né, no prolongamento ali do lado FA, tem ali um vetorzinho V, ele faz uma rotação, né, só para colocar sobre o lado AB, e ali coletar um ângulo, ok? Esse ângulo chamou de ângulo alfa. E aí ele vai transladar esse ângulo alfa, né, ali naquela posição. Na sequência, né, esse vetorzinho V, né, que é o mesmo vetorzinho, só com a origem ali em B, agora ele vai, né, também fazer uma translação até que a sua direção coincida aí com o lado BC. Isso aqui tem um ponto onde ele vai obter, né, esse vetor. E aí, coletar esse ângulo que ele chamou de beta e também, né, através do movimento de translação, trazer aqui naquele mesmo ponto, né, da translação do ângulo original. Você vê ali que aquele, né, o PA, né, coincidiu, então os ângulos estão contíguos, ok? Agora, né, o vetorzinho agora centrado com origem em C, faz ali, né, aquela rotação até coincidir com o lado CD, e ali ele vai coletar um certo ângulo, e aí esse vetor, né, essa figura, ela é transladada, né, ali para o mesmo ponto, né, original, levando, né, o ângulo gama. Também, né, os lados ali contíguos. É o mesmo, né? Aí agora, aqui embaixo, né, faz ali a famigerada rotação, traz ali sobre o lado, e aí, né, obtém ali um ângulo delta e translada, né, esse ângulo lá naquele ponto, e obtém ali, né, mais um pedacinho ali do ângulo. Agora, aqui, com a origem em E, né, mais uma vez, rotaciona ali o vetorzinho V até coincidir, né, com a direção sobre o lado, né, do polígono, e esse ângulo epsilon faz ali a translação. Observa, né, que todas as translações aí, né, são de tamanhos diferentes, porque está mandando pontos distintos, né, sempre no mesmo ponto lá acima.
E aí, a última translação, o primeiro rotaciona, né, até coincidir ali o lado, né, apontar para a situação original, né, que é o vetor quando estava centrado ali em A, e quando ele faz essa translação, percebemos aí que o ângulo fecha, né, então a soma, né, dos ângulos externos, né, de um polígono convexo qualquer é sempre 360 graus, ok? É uma demonstração apenas aí utilizando, né, a propriedade do movimento da translação. Deixa eu só voltar aqui no instantinho, né, só para, né, dar o crédito aqui, né, ao Demetrios, né, que fez aí a edição, né, desse vídeo e disponibilizou no YouTube. Então, não se esqueçam de inscrever no canal e deixar o seu like aí para contribuir com o colega. Ok. Mais um vídeo, né? O João não gostou, ele saiu da reunião. Mais um outro videozinho. Esse aqui também achei bastante bacana, né? Esse probleminha aqui que ele trouxe, que é o seguinte, né? Então, ele tem um personagem, né? Que chama de Valdemiro, que o cara vai na escola e vai e volta todo dia. E nesse caminho, ele tem que atravessar 2 rios, ok? A ideia é construir, né, uma ponte, né, sobre o primeiro rio, uma outra ponte sobre o outro rio. Essas pontes vão ser perpendiculares, né, às suas margens, mas como, né, vai se construir do início, né, o camarada tem a opção de fazer essas pontes de forma que o caminho, né, que o rapaz tem que percorrer ali, ele venha a ser um caminho mínimo, tá? Como é que ele vai construir essas pontes aí, ó? Tem algum engenheiro aí? De maneira a minimizar a distância aí da escola até a casa do rapazinho, né? Ele está fazendo várias simulações, né? Se levar para lá, você está maximizando o caminho, né? Trazer para cá, né? O caminho que é dado pelo comprimento dessas linhas vermelhas, né? Você viu que cada um deles eles vão modificando. Então, para não ficar aí na tentativa e erro, né, de achar o menor caminho, vamos utilizar aí o GeoGebra. Como será que a translação, né, ela vai ajudar na resolução desse problema? Observa, né, pessoal, que ali, onde chama Rio do Pânico, né, lá de P a Q, e aqui nesse chamado Rio da Agonia, né, de RS, onde for colocar a ponte, a distância que vão percorrer ali, né, dentro da água vai ser sempre a mesma, não é? Então, se tiver que minimizar alguma coisa, isso aí tem que ser na parte variável, né, que é terra seca, né, então, ali que é o caminho que vai ter que minimizar. E a sugestão, né, a proposta é bem interessante. Então, ele faz ali uma translação de uma margem, né, sobre a outra margem, né, e aí depois ele vai fazer a mesma coisa aqui com esse outro rio. Ele vai fazer uma translação de forma a sobrepor essas duas margens, então, como se não tivesse o rio. E aí, nessa situação, né, fica mais fácil saber qual vai ser o caminho que ele vai escolher, que vai minimizar, né, a distância ali do ponto A até o ponto B. E esse caminho, né, evidentemente, ele vai ser dado por uma linha reta. Sincronismo, hein? A linha reta, essa linha verde aí, que vai na parte seca, né, minimizar o quanto o camarada vai andar para sair da escola e chegar ali na casa. Bom, e aí uma vez que agora eu tenho os pontos, né, Q e R, a qual vão ser construídas essas pontes, né, volta-se você pega a margem, né, e leva de volta no lugar que você tinha tirado ela. Então, o pessoal que faz a transposição do Rio São Francisco, né, isso vai ser fichinha para eles, né? Vamos pegar ali a margem,
Não, o pessoal já entendeu, já que minimizou o caminho. Né? Está só calculando ali a hipotenusa do triângulo 3, 4, 5. Né? E aí Moisés vai lá, né, e bota as margens nos lugares, né, e aí tem, né, o caminho mínimo, né, que ele vai fazer de menor distância, né, e também a medição, né, dessa construção, né, o quanto que, o valor mínimo, né, na qual ele vai transladar para sair da escola e para casa, né, todo dia. É um probleminha bacana, né, aí bem ilustrada pelo Demetrio, né, nesse autor aí, e traz uma resolução, né, muito interessante com relação ao movimento rígido da translação. Pois bem, agora, né, para não dizer que eu não fiz nenhuma contribuição, não fiz nada no GeoGebra, eu fiz alguma coisa assim que eu trago aqui para vocês e vai ser o desafio, né? O que eu vou solicitar como desafio para o pessoal com relação aí à translação? Bom, no desafio vocês vão ter que fazer o seguinte, ó, vocês vão ter que pegar um certo triângulo qualquer, ok? E aí pegar um segmento qualquer, e aí você vai fazer a translação desse segmento aqui nesse triângulo, ok? Então, você vai fazer uma construção, né? Que, na verdade, traz esse segmento e você vai inscrever aqui no triângulo. Tô vendo a cara do Juan, falei, pô, cara, que trabalho mais xoxo esse, né? Esse pessoal da APA vem aqui e vem escolhambar aqui o meu desafio, né? Tá muito simples, né, Juan? Fazer essa construção. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá lá, então tem aqui a danada construção. Eu acho que eu tinha salvo, né, algumas orientações de como fazer essa construção, e pelo visto aqui acho que eu perdi. Perdi mesmo. Que é o seguinte, fazer a construção daqui para cá é tranquilo, né? Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui, ó. Puxa vida, eu fiz tudo certinho. Eu tracei essa reta paralela a essa base, aqui, pelo ponto D. Eu tracei, né, essa outra reta aqui, paralela a essa daqui. Aí eu tive esse ponto. Esse ponto, né, seria a translação desse vértice para cá. Bom, então é só fazer a translação inversa. Né? Agora eu tenho um vetor de translação, né, que vai trazer esse ponto daqui para cá. Então, se eu faço a translação, agora eu tenho um vetor de translação, é só aplicar nesse meu elemento. Então, nessa situação aqui, ó, na verdade, essa solução azul, né, ela vem aqui, ó. Então, o problema, ele não tem, eu não achei isso muito trivial, né, só porque ele tem duas soluções, tá? Então, ele tem essa solução aqui, tá, em azul, e também tem essa outra solução aqui, ó. Tá? Então, no desafio, né, você vai ter que me apresentar a essas duas soluções.
Mais ainda, né? Eu não escondi de propósito, não. Acho que eu já sei que... Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver se não está escondido. Não tá. Eu tinha feito aqui umas construções para ajudar, né, vocês aí a dar mais algumas dicas, né? Mas a ideia é quebrar a cabeça. Por quê? Porque eu vou querer que você faça aqui alguns movimentos, né? E vá atualizando ali, ó, os meus segmentos que estão inscritos, né? De tal forma que quando eu dar um rodopio aqui, ó, ele continua, né? Olha lá, aconteceu aqui, ó. Lá estava para cá, aí eu continuei, né? Girando aqui segmento, ele passou para lá. Então, eu vou fazer essa verificação aqui. Eu vou pegar o segmento, né? Vou aplicar aqui alguns giros nele. Olha lá, já vai sumir ali, ó. Mas ele já vai dar a sequência ali na parte de cima. Ok? Então, é essa aqui que está a parte do desafio, né? Você me apresentar as duas resoluções, tá? Na qual ela é dinâmica, né, com relação ao comprimento, né, do segmento que eu estou fornecendo, e aí para cada uma dessas soluções, né, apresentar o correspondente vetor de translação. Eu não sei o que aconteceu, né, que a atualização que eu salvei aqui para mostrar para vocês, né, as retas, né, e o vetorzinho, ele não atualizou. Aí sumiu. Então, essa bucha agora é de vocês aí, né? Então, tá aí o desafio, né, referente à aula de translação. E aí, vamos ver se eu consigo, né, pegar aqui. Vou apresentar, né, outros dois exercícios que eu resolvi para vocês. Aqui eu vou pegar a minha pasta tá aqui. Tem dois desafios 11 aqui. Qual que é o mais... não, uma figura. Vou tentar abrir isso aqui, só para ver se foi... o que acontece. Não acontece nada, é o mesmo arquivo. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Eu vou abrir um exercício, né, que eu resolvi para vocês dentro da bibliografia que eu consultei, que é um livro do Iago. Aqui. Antes desse aqui, vamos ver isso aqui mesmo. Pessoal, só um instantinho aqui que eu estou redimensionando com relação a essa minha tela. Não está aparecendo nada. Acho que foi hackeado aqui, ó. Não é possível. Ok. Vai colocando um monte de elementos, né? Depois fica aí perdido, né? Com relação ao que foi feito. Deu até calor agora, né?
Então, o que eu trago para vocês aqui, ó, é um probleminha, também com uma construção bem interessante. Eu tenho aqui duas cordas, né, sobre uma certa circunferência. Esse elemento aqui está travado. Eu vou destravar. A gente ensaia tanto, né? Chega na hora, tá passando do chão. Mas vamos lá. Eu tenho aqui esse segmento pequenininho aqui, pessoal, de comprimento H, e eu quero obter um certo ponto X, né, sobre essa circunferência aqui, ó, de tal forma que quando eu traçar, né, essa outra corda AX, né, e a corda BX, ela vai interceptar a corda CD, e a distância, né, entre essas intersecções é justamente o segmento dado. Ok? Então, na verdade, né, eu vou querer... Deixa eu voltar aqui. Vou querer obter, né, um ponto aqui, ó, de tal maneira, aqui já está a solução, tá? De tal maneira que esse segmento aqui é igual a esse. Na verdade, esse é um tipo de exercício, né? É um tipo de problema na qual você resolve partindo já da construção. Né? Então, a própria sugestão, né, da resolução fala, então admite que você já resolveu o seu problema. Então, ele está aqui. Ó. Nesse ponto, né, ele cortou essa corda aqui e cortou ali, e esse segmento ele vai ter justamente, né, esse comprimento dado. E aí você vai observar nessa sua resolução, né, que foi feita aqui, né, nessa imposição, quais são as propriedades, né? Tem que ter, aqui ela forma um ângulo, né, na qual ele está enxergando esse segmento. Então tem aqui um ângulo inscrito, né, sobre essa circunferência. E esse ângulo aqui, como eu fiz aqui uma translação, né, desta corda para obter esse outro segmento, esses dois lados são paralelos, né? Se eles são paralelos, então esse ângulo aqui, né, cortado para essa transversal, vai ser igual a esse ângulo. Tá? Mas só que esse ângulo aqui, ó, ele vai, se eu unir, né, a linha até aquele meu ponto B, ele vai enxergar esse segmento. Então, a minha proposta é construir aqui um arco capaz, né, um certo ângulo, certa semicircunferência, né, da qual esse ângulo aqui ele vai ser o ângulo inscrito, né, desse segmento, né, com o mesmo valor daquele outro ângulo lá. E como é que eu obtenho, né, esse arco capaz aqui de enxergar esse segmento aqui com esse ângulo? De uma maneira muito simples, né? Eu vim aqui na geometria, peguei aqui, ó, o arco que passa por 3 pontos dados, tá? Escolhi aqui, né, esses 3 pontos. Aí que esse danado aqui agora tá me comprometeu aqui, ó. Então, eu tava aqui, né? Pego, né, esses 3 pontos, né, obtenho o arco, né, que passa por esses 3 pontos. E aí, na intersecção, né, desse arco com o segmento, né, na verdade, aqui, ó, só vou dar um grau aqui, ó, diminuir aqui, eu vou obter, né, até 2 soluções. Então, esse arco interceptou esse segmento aqui, então tem aqui essa solução.
Eu tenho essa aqui, essa solução, tá? Eu tenho aqui essa outra solução. É claro, né, que eu posso ter situação aqui em que o segmento, esse arco, ele vai apenas tangenciar ter uma solução só, ou então, né, situações em que eu não tenho solução mediante, né, o comprimento dado. Tá? Se não tem interceptor, quer dizer que eu não tenho solução nenhuma. Então, tá aí, né, a resolução, né, desse problema aí, que é encontrar esses pontos, né, em que ele vai dividir, né, no caso aqui, ó, desculpa, daqui até aqui, igual ao comprimento dado. Pois bem, mas o que eu quero trazer para vocês aqui também é a questão da linguagem vetorial, né? Esse segmento dado, AX aqui, então eu apliquei um vetorzinho, né, de translação para obter esse segmento. Como é que eu consegui obter esse vetorzinho V, que venha a ter o mesmo comprimento, né, desse H dado, mas só que na direção, né, aqui, ou seja, paralelo ao segmento CD. Então, ali eu precisei num pouquinho de conhecimento, né, de operação com vetores, para quê? Para definir, né, o vetor, né, CD, então um vetor aqui sobre o segmento. Aí o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei uma construção que já é do próprio GeoGebra, que é o chamado vetor unitário. Então, o vetor unitário aqui desse segmento, né, ele já me deu aqui um vetor unitário, e aí eu multiplico, tá, por esse comprimento. Aí eu vou obter, né, o vetor que vai ter esse comprimento. Mas só que esses vetores ele vai sempre colocar com a origem, né, na origem do sistema. Eu quero, né, representar ele aqui no ponto A. Né? E como é que eu faço? Para fornecer o vetor, né, esse aqui, ó, para representar o vetor, então eu tenho que dizer para ele quem vai ser o ponto original, né, do vetor e quem vai ser o ponto final. Agora sim, né, com esta definição aqui, o vetor vai ter a origem em A, né, e vai ter o comprimento, né, vai ser o A mais aquele vetor U, tá? Porque esse vetor U aqui, ó, vamos ver se ele aparece aqui. Olha lá, ele está aqui, que certamente aqui é o centro do sistema de coordenadas. Olha lá, está bem na origem do sistema de coordenadas, né? Mas, então não tem interesse, né, de ter o vetor U aqui. Eu quero representar esse vetor bem aqui no objeto que eu estou transladando, trazer aqui nesse ponto A, tá? Então, quando eu somo o ponto A com o vetor, o resultado vai ser um ponto, né? Que aí o ponto vai ter essa coordenada. Agora sim, eu tenho a origem do vetor e o ponto final, o extremo do vetor. Agora sim eu defino, né, o meu vetor V, que vai ter o mesmo comprimento, né, do tamanho H que foi dado ali. Tá? Você vê que independe, né, da orientação aqui do H, mas só que é paralelo, né, a esse meu segmento dado. E aí, construir, né, esse arco capaz, na intersecção obtive o ponto F. E como é que eu vou obter o ponto E? Bom, é só agora somar nesse ponto F, nessa intersecção, né, o oposto desse vetor. Tá? Esse vetor então, ele tem esse sentido, eu pego o oposto, ele vai trazer então o ponto E para cá. Ok? Então ali já está o meu segmento, que é relacionado à minha primeira resolução. Tá? Aqui nessa outra intersecção, se eu somo, né, o vetor, mais uma vez eu vou obter, né, essa outra resolução aqui, dado com a soma desse ponto, né, com esse vetor, que é o oposto, né, desse outro vetor aqui. Ou seja, né, são as possibilidades que o GeoGebra ali traz para que possamos aí também, né, trabalhar numa linguagem vetorial.
e aqui ela é bastante, né, coerente, uma vez que a translação, esse movimento rígido, é algo, né, que vai depender aí de um vetor de translação. Então, ele vai precisar de uma linguagem vetorial. Aí, né, limpei aqui os meus auxiliares, né, e aí posso agora ficar brincando, né, mostrar para vocês, né, que a construção ela é toda dinâmica, né, interativa, e aí para cada, né, situação, eu tenho aí, né, as minhas resoluções. Observam, né, que para todo, né, esses valores aqui, né, o ângulo x aqui vai ser sempre, né, metade aqui do arco AB. Então, é um tipo de exercício cuja estratégia foi necessário partir, né, do esboço da sua resolução e aí, né, investigar as suas propriedades. Então, também são utilizadas aí para resolver problemas da geometria. E no mesmo desenho, aqui nessa mesmo aplicativo, né, eu trouxe um segundo problema, tá? Então, você tem aqui, ó, que é o seguinte. Agora eu vou ter duas circunferências, né, vou aproveitar esse mesmo elemento aqui. Eu vou ter duas circunferências e esse segmento. Então, qual é o problema? Dado aqui uma circunferência, né, de centro e raios, né, que eu posso ir variando. Aqui elas vão interceptar, né, em dois pontos. Aqui nessa interseção que eu estou chamando de E, eu quero, né, trazer um segmento que vai passar em E e vai, né, interceptar a circunferência aqui num ponto, né, e no outro extremo vai interceptar ali no outro ponto. Ok? Então eu quero, né, trazer esse segmento para cá. Tá? Esse é o probleminha lá do Iago. Bom, para isso, que coincidiu, né? Ele também propõe, né, que se parte aí imaginando que o problema está resolvido. Ele está resolvido, então... já sei o que aconteceu aqui. Os meus elementos estavam todos escondidos, então tudo... Como eu não sei como é que eu volto lá já no ponto, né, eu tenho que voltar tudo de novo aqui. Então tá aqui. Como que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou trazer esse segmento para cá? Tá? Então vamos considerar o segmento, né, que une esses dois vértices, e isso daqui ele vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, em que o outro lado vai ser metade deste segmento dado. Não é receita de bolo, não, é que eu já sei a resolução do problema, né? E aí, então, vou construir, né, sobre esse segmento, tá? Um triângulo retângulo, que esse aqui é a hipotenusa, e um dos catetos vai ser a metade, né, do segmento dado. Então, passo aqui, né, essa diferença, né, como tem essas origens, né, passando aqui pelo centro, né, do segmento. E aí, né, eu traço... Opa, não vai... Aí eu traço essa outra circunferência auxiliar, cujo raio, tá, é a metade do segmento dado. Então, onde interceptou aqui, ó, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, né? Qualquer ponto aqui que eu escolher essa circunferência vai me dar triângulo retângulo, mas o que vai ter o tamanho que eu quero vai ser ou lá em cima ou lá embaixo. Então, eu tenho ali dois pontos, né? Ou seja, eu tenho duas formas de construir um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é O1, O2. Não, mas e
E aí, pessoal, a resolução é bastante simples, né? Pega, com relação a essa linha, né, que vai dar suporte aqui a esse meu cateto, né, comentários desse segmento, e passa uma paralela a essa linha, passando pelo ponto E. Ele vai interceptar a circunferência aqui em M1, e ele vai interceptar a outra circunferência lá em M2, e essas aí são as soluções. Peraí, né? Por quê, né? Por que essas são as soluções? Na verdade, né, o camarada ele fez a solução, né, a partir disso aqui, foi descobrir quais são as propriedades que tem por trás delas, né. Então, as propriedades é a seguinte, ó, então tá aqui, né, o triângulo é retângulo. Se ele projeta os vértices, né, sobre essa meu segmento que é a solução, o que vai acontecer? Esse segmento aqui, ó, né, você está projetando, então, que é perpendicular a essa corda, nós sabemos que vai dividir ela em duas partes iguais, tá? Então, essa perpendicular aqui, ele divide, né, essa corda em dois tamanhos iguais, a mesma ocorre para o lado de lá. Então, esse tamanho é igual ao tamanho do lado de lá. Ou seja, né, a distância de M1, né, M somado com E até M2, a distância é igual a 2 vezes, né, a distância dessas duas projeções. Só que a distância dessas duas projeções é a mesma distância, né, aqui desse cateto que eu construí, que tem, por sua vez, a metade, né, do segmento dado. Então, a distância de M1 até o M2, que é 2 vezes essa distância, é exatamente o valor de H. Ok? Eu posso, né, verificar que ela é bem interativa, às vezes, né, para certos valores, né, se a hipotenusa aqui, ó, se ela for menor que o cateto, né, então não existe, né, então não vai ter solução. Então, aqui eu tenho uma região, né, de validade da solução. Nesse outro ponto aqui, pessoal, eu tenho também, né, uma segunda solução. Então, tá aqui a justificativa, né, que é H sobre 2, né, metade dessa distância, que é igual a metade dessa mais a metade dessa, então o tamanho inteiro, né, vai ser todo o H. Com relação, né, a esse segundo ponto da intersecção aqui, ó, então você faz a projeção, né, para cá, e aí nessa reta eu faço paralela, né, obter uma reta paralela a essa linha tracejada pelo ponto E. Ele pediu, onde interceptar a circunferência, né, eu tenho ali os extremos, né, do meu segmento. Então, aqui o M4, o M3, e aí, né, a minha segunda resolução. Então, vou limpar aqui os elementos, né, só para a gente brincar um pouquinho. Como eu já afirmei, né, se a metade do segmento dado, né, for maior do que a distância entre as origens, né, da circunferência, ela não tem solução, né? Então, ou eu passo, né, isso aqui para cá, né? Ou diminuo ali o tamanho do segmento que eu quero. Ok? Então, tem uma condição aqui de existência. O cachorro não está gostando nada da aula hoje. E o que é bacana também é que quando eu venho contraindo aqui, né, o tamanho, né, é ver que o ponto E, né, a solução vai toda para ali o ponto F. E uma coisa que eu gosto, né, de fazer é dar umas certas animações aqui, né? Então, vamos exibir um rastro aqui. Vamos exibir outro rastro aqui. E aí, né, fazer as animações aqui das soluções. Aqui vai dar um desenho também bem bacana.
bem bonita aí, que são essas regiões, né? Essas lunulas aí. Só que aqui ela tem uma parte que não, ela não fecha, não. Ela fica ali, fica uma cunha. Eu vou conseguir representar aqui mediante a precisão, né, da minha mão. Mas a outra vez que eu fiz, não deu. Essas regiões aqui, elas ficaram sem solução, né? Ela teve uma certa descontinuidade ali na resolução. Ali que eu não vou conseguir representar agora, mas tá aí, né, a resolução, né, de um probleminha em que apresentei aqui nessas duas frequências dadas, né, a construção, né, de um dado segmento passando aqui por esse ponto E. E aí pode vir, né, aqueles aluninhos chatos, perguntei, mas para que isso daí, né? Onde é que eu vou usar isso, né? Para que serve essa construção toda elaborada? E é interessante que para esse questionamento, né, eu tenho aí a resposta. Que vai ser, então, o meu último problema, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Então, esse aqui é o meu... Opa! Deixa eu só passar a construção aqui no meu geometria. Vamos ver se está todo mundo aqui. Então, tem aqui um último probleminha, né? Também foi adaptado aí dessa mesma referência. E é o seguinte. É dado um triângulo e é dado, né, 3 pontos. Ok? O que se quer fazer, né, é construir um triângulo que é congruente a esse triângulo dado, tá? De tal forma que esses pontos aqui, ó, pertencem aos seus lados. Tá? Na situação aqui, ó, aqueles dois pertenciam, mas o P não pertence, né? Aqui, ó, o M e o N pertence, mas o M não. E aqui uma outra situação, né? Então, tem aqui o M e o N pertencente, né? Mas o N não. Então, eu quero, né, construir um triângulo congruente, tá? Mas em que o ponto P vai estar sobre o lado AB, o ponto M sobre o lado AC e o ponto N sobre o lado CB. Evidentemente, né, que eu vou ter que dar um giro nesse triângulo, né? Porque paralelo aqui, ó, ele não cabe, não vai. Ok? Então, como é que eu vou... Vou colocar aqui... Olha lá, então essa aqui é a minha solução, né? Como é que eu vou construir esse triângulo aqui, essa minha solução? Bom, esse triângulo aqui, ele também vai enxergar, né, o segmento MN. Ah, então, esse ângulo aqui, como o triângulo de São Luís tem que ser congruente, é o mesmo. Né? Então, eu acho que eu tenho que fazer ali um arco capaz, não é? Um ângulo inscrito. A mesma coisa aqui, ó. Né? Ah, então, algo vai estar relacionado, né, com o arco capaz, né, desse segmento e desse outro segmento aqui, ó. Então, tá aqui a construção. E eu vou, né, apresentar para vocês aí agora passo a passo. Bom, primeiro eu vou passar uma paralela, né, a esse lado AC por M, tá? E esse lado MN paralelo a esse aqui, a esse lado CB, para obter esse ponto aqui, ó. Essa construção, ela é uma dica aí para quem for resolver o desafio, tá? Foi assim que eu comecei a fazer o desafio também. Por quê? Porque eu trasladei, né,
esse ponto aqui ele vai ser transladado para cá. Tá? Então, aqui eu já tenho um vetor de translação. Então, se eu quero passar esse segmento para cá, é simples, né? Pego o segmento MN, né? Como oposto do vetor de translação, trago ele para cá, acabou. Né? Mas esse aqui não é só trazer o segmento, eu tenho que depois dar um certo giro ali nele. Né? Então, eu preciso construir aqui, né, o arco capaz, né, que vai enxergar esse segmento sobre esse mesmo ângulo. Okay? E a mesma coisa aqui, né, para esse outro segmento. Então, está aqui, né, o arco capaz, né, agora, naquela solução onde eu vou girar no meu triângulo, com certeza o meu ponto C, ele vai estar sobre esse arco. O vértice, né, desse C aqui, nesse outro aqui, o homólogo dele, né, no meu triângulo de solução, ele vai estar sobre esse arco. E esse ponto B aqui, ó, com relação ao ângulo que vai fazer aqui, então ele também vai ter que estar num certo arco interessante, né? Então, tracei aqui as paralelas, né? Trouxe esse ponto para cá. Agora, né, vou ver quais são os ângulos inscritos, né? O arco capaz, né, que vai enxergar esse segmento, né, sobre esse ângulo. Que é muito simples de fazer, né? Só pegar a ferramenta de GeoGebra, que é a circunferência dada por 3 pontos. E aí eu tenho, né, esse outro arco aqui. Ah, mas legal, mas eu vou ter que achar o ponto C que vai estar por aqui, ao mesmo tempo o ponto B que vai estar por aqui. Agora, como é que eu vou decidir isso daí? Aí que eu falo para aquele molequinho chato lá que perguntou para que servia aquela resolução, né? Basta pegar esse segmento CB e trazer para cá. Para achar o segmento, né, que tem o tamanho CB conhecido, passando pelo ponto M, que é precisamente a resolução do exercício anterior. E aí, como é que foi feito? Achando aqui os centros, né, desses arcos, né? Através da mesma ferramenta lá de achar o ponto médio, Juan, também já me fornece esses centros aqui, quando eu coloco no arco. O ponto médio, né, entre esses dois pontos, né, coincidentemente, né, tá aqui sobre aquele segmento ali, ó, só coincidiu. E aí a mesma construção, né? Então eu traço aqui, ó, ou seja, O1, O2 é a hipotenusa. Eu vou querer trazer aqui o cateto, que vai ter a metade, né, do valor CB. Então, centrado aqui em O1, né, com tamanho metade de CB, então traço essa circunferência vermelhinha aqui, aí já achei, né, dois pontos na intersecção aqui, ó, duas resoluções. Vou tentar ali só para ficar mais visível, né, essas resoluções. Então, vou pegar só uma solução, né? Vou querer traçar só um camarada aqui, eu quero só um triângulo. Então, tem aqui, né, o OH, que é o cateto, né, que tem a metade desse camarada, e eu sei que sobre, paralelo, né, esse segmento OH, eu vou passar uma reta, né, pelo vértice, ali no ponto N. Passei, então, interceptou aqui, interceptou ali, eu tenho ali a projeção, já chamei aqui de C1, tá? Nessa intersecção aqui, ó, eu já chamei de B1, agora só falta achar o A1. Como é que eu vou encontrar o A1? Bem simples, ó, pego uma semi-reta, né, centrada em C1, né, passando por M, eu pego, né, uma outra semi-reta em B1, passando por P, e aí na intersecção eu tenho o ponto A1. Logo, eu tenho aqui a resolução, né, de um triângulo que é congruente, né, ao triângulo dado, no entanto, né, com os pontos, né, nos seus devidos lados. Eu sei que está toda poluída a construção, então eu vou
limpar aqui e atender a campainha. Amigos. Opa! Opa! Obrigado. Bom, valeu. O cara é que ele não tinha entendido, né? Ele estava acompanhando lá da casa dele, ele veio aqui falar para eu repetir aqui a propriedade. Juan, é coisa que acontece nessas aulas home office, né? Ainda bem que eu esperando o cara do ovo passar aí, mas eu acho que hoje não vai ter ovo, não. Então, tomando aqui o raciocínio, né? Eu tenho aqui, né, o meu esse triângulo que ele é congruente, né, a esse triângulo dado, passando, né, por esses 3 pontos, né, uma construção, né, na qual ela é dinâmica, ok, tanto com relação a esses pontos aqui, também, né, com relação ao triângulo. E por que ele é congruente? Porque esse ângulo é igual a esse ângulo. Esse lado é igual a esse lado. E esse outro ângulo é igual a esse ângulo. Então, né, pelo caso... Acho que estava aqui, né? Não saiu, mas eu escrevi, né? Pelo caso, ângulo, lado, ângulo, esses 2 triângulos, eles são congruentes. O que é interessante, né? Nessa resolução aqui, ó, se eu tenho, né, o ponto P, essa minha resolução aqui ainda ela é válida, né? Se o ponto P ele está no prolongamento, né? Aqui dos lados, ok? Aqui acho que o ponto M também vai dar, também vai estar no prolongamento, e vai ter outras situações que vai sumir, não é porque não tem a solução, é porque eu escolhi, né, passar esse lado, né, esse lado aqui para cá. Aquela resolução que sumiu, talvez eu consigo, né, se eu passar esse lado, né, e inscrever nas 2 circunferências que foram dadas. Ok? Então, está aqui a resolução desse probleminha. Essa obra aqui, ó, apesar de ser 10 anos antes de eu ter nascido, né, é muito boa. Se bem que a outra é de 32, né, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver se o bate-papo está muito acalorado aí. Não, o pessoal só está dando risada só. É o cara da pamonha. Não é pamonha. Pamonha. Ok, então esses foram, né, os exemplos relacionados que eu peguei para ilustrar a esse movimento, né, da translação. E eu gostaria, né, nesses minutos finais também, de ter falado demais já, trazer outras contribuições, né, com relação à translação, que é o seguinte. Vamos fazer aqui as minhas considerações finais, né? Vou só retomar que a definição, né, bacana que eu encontrei, que relaciona, né, a geometria, né, com o estudo dos movimentos rígidos, né? Então, a geometria é o estudo de todas as propriedades das figuras do plano, que permanece invariante quando submetidas à composição de qualquer quantidade finita, né, de translação, reflexão ou rotações. Você vai fazer essas composições, né, e aí estudar essas propriedades. E aí reforçar, né, o fato de que 2 figuras elas são congruentes, né, somente se elas são transformadas uma na outra por alguma isometria. E uma coisa que é bacana, né, de se apresentar é a questão desses tesselatos, né? Então, eu trouxe aqui um videozinho rapidinho, né, de 2 minutos, que vai explicar para vocês o que vem a ser esses tesselatos. Esse tem som. Tá bom o som aí, Juan? Tá muito alto? Tá bom sim. Ok, então é uma forma, né,
Um desenho, um peixinho e tal. Vai se repetir. Mas como que vai ser dada essa repetição? De qualquer maneira? Não, elas vão então formar um certo padrão. Mas só precisa colocar umas certas regras, né, para obter essas formas. São três formas básicas que podem ser utilizadas, tá? São os triângulos, são os hexágonos, né? Então, a composição aí de 6, né, triângulos equilátero, ou então os próprios quadrados. Tá? Então, essas aí são as formas básicas, né, desse chamado tesselatos. E as regras, né, que você vai fazer em cada uma dessas formas básicas também tem que obedecer a 3, né? Uma que vai ser a translação. Você tem uma deformidade, você faz uma translação nessa forma, deformidade. E aí você vê que os padrões ali se repetem. A segunda, né, é a rotação. Ela girou. E aí você percebe, né, que vai haver aí, ó, o padrão na forma. E a última é a reflexão com deslizamento. Então ali refletiu e já transladou aqui para baixo. E aí, né, também tem aí as suas formas. Então essas aí são as regras, né, para que você construa o seu tesselato. E a pergunta é, né, com essas regrinhas tão básicas, né, com essas formas tão básicas, será que dá para fazer alguma coisa bacana, né, com relação a esses tesselatos? Aí eu trago para vocês aí, né, um holandês, Maurício Escher, né, para mostrar essas formas. Eu vou, né, terminar então com a apresentação desse vídeo curto também, mas só vou primeiro, né, trazer aqui quais foram as minhas referências biográficas. Foram praticamente 2 obras, né? Esse livro aqui do Iago também está à disposição em PDF na internet, né? E esse aqui do Coecter. Muito legal, eu me diverti muito, né, vendo essas 2 obras antigas. Então vamos lá, ver se o cara tem alguma criatividade, né, para construir formas interessantes, usando, né, essas regrinhas básicas aí do tesselato. Primeiro vocês assinem o canal da Disney, tá? Que é bastante importante. E vamos lá. Tem música, não dá para ouvir a música. E agora? Aí era assim.
Então tá aí, Juan. A geometria como uma expressão artística da atividade humana. E aí, né, eu volto ao questionamento, né, anterior que eu coloquei para vocês no início da aula. Por que estudar geometria? Aí vocês vão me responder também junto com o desafio. Fico aí à disposição, Juan. Muito legal, muito bom, boa sua apresentação. Eu fiquei curioso como você fez essa. Você já pegou pronta ou fez essa animação da garrafa de Clay? Ah, não, essa aqui eu peguei pronto. Não, tudo aqui é tudo pronto. Essa tem
Quando você busca no Google, né, você coloca imagem. Sempre coloca imagem.gif. Coloca Ah, ok. em inglês. Aí Certo. tem muita coisa legal. Uhum. Legal, muito bom. Daria para fazer isso no GeoGebra, não? Acho que deve dar, não? Animação no GeoGebra? Acho que sim, acho que sim. Uhum. Dá para no 3D, né? Só É. botar lá os vetores 3D, fazer ele apresentar ou não, dá sim. Ah, mas muito boa a apresentação como um todo, não? É Obrigado. Hoje um eu assunto que parecia que não dava para explorar, mas você conseguiu mostrar que uma coisa aparentemente simples tem muito para. o que eu também fui ali investigando e trazendo, eu falei, puxa vida, isso aqui é bacana, isso aqui está relacionado, isso aqui e pessoas sérias, né, por trás, estudando, né, esses conceitos, né, os trabalhos, tem aí Prof. Mate, então é um campo muito rico, muito rico. Então, a geometria é muito densa, né, muito expansiva. Muito bom. ¿Alguien quer comentar? Quer se manifestar? Já teve manifestações aqui no chat. Não sei se você está acompanhando aí o chat. Não, vou dar uma olhada. Teve várias aí de Andrei, Atana, Alessandra também. Professores, para quem estudar a geometria, fez lembrar Leonardo da Vinci, a técnica da arte nas construções, a geometria na translação, na rotação. Nesses quadros, vê que mantém um padrão de um certo desenho, vai repetindo, ficou muito bonito. É muito lindo a geometria. A escola platônica da antiguidade tinha até uma faixa lá, né, admirando a geometria, como ela é bela. Uma aula muito interessante. Obrigado aí, professor, pela aula aí. Obrigado. Muito bonito mesmo a geometria. Oi, eu que agradeço a contribuição de todo mundo. Que a gente vê nascendo essas tecnologias novas, né, vendo como produzir esses desenhos na mão, né, a ferramenta de tecnologia hoje, no século XXI, como ajuda, como é interessante. Sem dúvida. Como o Juan bem observou, não, é uma coisa mais simples, né? Você traz aí alguma coisa surpreendente. Por outro lado, também, de uma resolução, né, que parece que vai ser complicada, tem uma resolução muito simples ali, que também vem a ser surpreendente, né, devido às ferramentas, né, que você vai explorar. Bom, Alessandro, eu vou comentar só aqui, só os parabéns, né? Achei que ficou bacana essa utilização dos recursos, né? Eu gostei bastante dessa questão das pinturas aí. Tem até alguns links no GeoGebra, né, que fala sobre Escher, sobre as figuras. Achei que ficou muito interessante. E agora eu vou ter que dar um gás aqui na minha aula, né? Agora eu te compliquei. Eu tô Se quiser, eu preparado. posso. Né? Você não usa o PowerPoint aí, mas tem os templates, né? Uhum. Ou como o Juan propôs aí, de reproduzir no GeoGebra, né? Esse é o. Talvez seja um viés, né? Tentar mostrar uma, né? Talvez. Eu tentei explorar algo, né, voltado mais à questão da translação, né, que é o tema da aula, mas tem muita coisa também com relação à rotação, à reflexão, até a própria combinação, né, dessas isometrias.
Então você está num campo bastante rico aí para... É que eu já escolhi um certo viés aqui, né, nas Claro. minhas anotações, estou preparando baixei algumas referências e tal, então já tenho um viés na cabeça. Mas vamos ver se eu consigo fazer pelo menos uma, né? Já seria legal.